objeto parece ter uma existência separada e independente, além de uma identidade separada. O objeto está isolado, separado do seu arquétipo e da divina consciência de qual faz parte e no qual, digamos, está embutido. Este estágio dos gunas corresponde ao estágio de vitarka de samadhi, porque enquanto a consciência atua através da mente inferior, vitarka é sua função mais importante e essencial. Vitarka é aquela atividade da mente inferior através da qual ela diferencia determinado objeto de todos os outros. Aqui ele vai usar um exemplo, deixa eu segurar aqui. Tá. Lembra que nós estávamos falando o que era o estágio de vitarka na consciência? Nós estávamos falando que vitarka ele traz, né? Ele traz os três pilares misturados, né? Ele traz o som, ele traz o conhecimento verdadeiro e o conhecimento errôneo. Lembram disso? E que para nós podermos sairmos de vitarka e ir para vikara, teria que ter a separatividade desses três princípios em desdobramento de consciência. Esses três, para que nós possamos ter o conhecimento verdadeiro do que significa as coisas. Lembram? Então te observa que nesse estágio nós estamos fazendo a observação, né? Em vitarka, consciência, nós vemos os objetos separados, então as coisas estão embaçadas, focadas, misturadas. É assim que se apresenta. Então a gente olha aqui roupa, a gente olha aqui, né, gato, não está aparecendo, ele está aqui atrás aqui. A gente vê aqui, ó, gato, né? A gente vê os elementos separados, a gente vê também o gravador que eu utilizo, né? A gente vê esses elementos separados. Nós estamos observando, eles estão aqui. Essa função faz com que a mente inferior, né, a mente inferior faz com que essas funções se existam. Mas tudo isso, nós estamos falando de consciência. Mas nós estamos falando que Vishesa é a propriedade dos gunas que faz apresentar-se a consciência da mente inferior, a matéria nesses moldes. Aqui vai nos conduzir a um exemplo agora, tá? Vamos ver o exemplo que Taimini vai nos levar. Como diferenciamos um cão em particular, por exemplo, de todos os outros objetos no mundo fenomenal? Olha que interessante, vai falar sobre em relação à consciência, para nós entendermos os estágios dos gunas. Vamos lá então. O processo mental pode ser ilustrado pela seguinte linha de raciocínio. Um cão em particular, por exemplo, bonzo, é um animal vivo. Isto o diferencia de todos os objetos inanimados. Bonzo é um animal da espécie canina. Isto o diferencia de todas as outras espécies. Bonzo é um fox terrier. E isto o diferencia de todas as outras raças caninas. Podemos assim ir estreitando a gama de objetos dos quais bonzo ainda talvez deva ser diferenciado, até chegarmos ao último estágio, quando o objeto tiver sido completamente isolado da mente, tornando-se separado como um objeto particular no universo, diferente e indistinguível de todos os demais. Esse isolamento ou diferenciação de um objeto particular é ilustrado pelo exemplo acima, é chamado de vitarka. É por este processo que o primeiro estágio de samadhi é alcançado. O estudante verá também, a partir do que foi dito antes, o significado da palavra vishesa, particular, indicando o primeiro e o mais denso estágio dos gunas. Está compreendendo? Então o estágio dos gunas particular, ele traz, né, nós para... Tu viu como é que é difícil o tema, né? Ele traz para nós essa interpretação. Que o particular apresenta-se as particularidades em objetos, né? As particularidades, ou os aglomerados, né? Para a consciência. Mas é a casca, né? É somente a casca. A gente sabe que há essências a serem depuradas, espiritualizadas em todos os objetos. Assim como em nós, devemos desenvolvendo as nossas capacidades
e desenvolvendo-nos, né, também as capacidades que há dentro dessa própria casca. Vamos seguindo lá. Chegamos então ao estágio de avichesa, ao contrário de particular, né? Seria o teu ciel particular, seria o universal. Que significa avichesa? Universal ou não específico. Corresponde a esse estágio a atividade da consciência, né? A atividade da mente superior, cuja função é lidar com universais, arquétipos, princípios subjacentes ao mundo dos nomes e das formas. A mente inferior trata de objetos particulares como nomes, formas, enquanto a mente superior de ideias abstratas e arquétipos. Voltamos à ilustração anterior. Vimos que Bonzo era um cão em particular, de uma raça particular. Mas o que é esta coisa denominada cão, de que Bonzo é um representante particular? A palavra cão representa a ideia abstrata. Da observação de um grande número de cães, isolamos todas as características que constituem sua condição canina, e ao combinarmos em um único conceito, caracterizado por esta palavra cão, todo substantivo comum é uma destas abstrações, embora não estejamos atentos a este fato ao usarmos tais palavras. O processo mental, aqui você observa que ele fala muito da mente, da consciência, para tentar conectar com o gunas, o princípio que está por trás disso. Vamos lá. O processo mental, mediante o qual estas qualidades são isoladas de objetos particulares e combinadas em um único conceito abstrato, né, o processo mental é chamado de vícara. A função da mente inferior é formar esses conceitos universais e captar os significados interiores. Cumpre destacar que, enquanto Vitarka isola determinado objeto dos outros, Vícara isola o determinado conceito do arquétipo, lei ou princípio universal de todos os Sukshma Visayas, que eram os substratos, né? Os substratos da matéria, substratos, o conceito, o se depura, o resultado mais refinado de alguma coisa, né? Assim como mencionados no Sutra de número 1 da seção 44. Esse estágio no qual a consciência atua através da mente superior corresponde ao estágio de Vícara, de Saprajñata Samadhi, e o estágio avichesa dos gunas. A justificativa para a utilização da palavra avichesa, universal, referente a esse estágio dos gunas, será deduzida de certo modo do que foi dito há pouco. Então, ou seja, observe que ele fala será deduzida. Então nós vamos fazer o seguinte, né? Eu gosto muito de pegar essa madeira aqui, porque essa madeira é uma coisa viva para nós, né? Então o que nós estamos olhando aqui? Né? Nós estamos olhando aqui particularmente um banco. Ok? Particularmente um banco. Um objeto. Vitarka está aqui. Agora, em formato Vícara, o que nós estamos observando aqui? A madeira. Né? Vamos fazer o seguinte, um conceito de banco. Quando eu falo para vocês, esqueçamos ele por algum instante, fala assim, eu estava sentado num banco. Observe que para você, vê na sua mente o que é um banco. Mas não tem especificamente qual banco estou falando, mas você sabe que tem um conceito banco. Esse é o princípio arquétipo. Esse é o lado arquétipo de Gunas. Arquetipamente falando, né, está desenvolvendo na tua mente correspondente, a correspondência de um fator banco. Dentro de todas as gamas de banco, você isolou os princípios do que é um banco. Tem que ter um apoio, tem que ter um local de assento, um local de encostar as costas. Né? Nós conseguimos fazer isso, a mente. Mas vamos ver que nisso tudo há ainda, né, os estágios dos gunas estão atuando que me trazem esses correspondentes. Observe que não é particular, já é universal.
faça esse exercício. É difícil, é muito complicado, tem que ter horas de meditação, de raciocínio sobre isso. Mas você vai entender que houve uma depuração, há um substrato. O intelecto vai lhe permitir associar tudo isso. O intelecto vai lhe permitir compreender, até certo modo, até onde é possível compreender isso. Observe que houve um refinamento, né? Observe que você sabe o que é um banco. Você não consegue definir de que banco estou falando, mas você sabe o que é um banco. Você já tem um conceito de um banco dentro da tua consciência. Mas que para você ter isso dentro da tua consciência é porque os gunas se apresentaram para você como esse conceito. A sutilização. Mas nós estamos falando dentro de intelectual, né? Nós não podemos confundir isso. Isso é só para nós poder ter uma mensuração. Mas porque que chegar a esses estágios em desdobramento de consciência é muita riqueza, gente. É muita riqueza. Muita riqueza mesmo. É interessante salientar que o simples processo mental de Vitarka, ou Vícara, em que podemos empenharmos-nos ao longo de nossos estudos e reflexões, não devem ser considerados equivalentemente aos processos mentais que acontecem no estado de Samadhi. No estado de Samadhi, a mente está completamente isolada do mundo exterior, fundida com o objeto no estado de abstração. É um estado peculiar e incompreensível para o homem comum. Portanto, o pensamento concreto ou abstrato são apenas tímidos reflexos, representações qualitativas dos processos mentais extremamente sutis que têm lugar em Samadhi. A razão de palavras como Vitarka e Vícara serem utilizados para indicar esses processos mentais sutis está no fato de que os processos de raciocínios comuns são similares ao estudante. E somente desta maneira que ele pode ter alguma ideia dos processos mais sutis. Partindo do desconhecido para o conhecido é sempre o método correto de avançar dentro do reino da mente. Olha o alerta que está aqui, né? Nós não vamos entender, nós vamos ter polidos reflexos. Mas é interessante que nós temos que ter esses polidos reflexos para ter um ponto de referencial para entender o que é esses estados dos gunas. Assim como nós lá no Sutra 17 só tivemos polidos, né, reflexos tímidos do que é os estágios de consciência. Tá? Chegamos então ao estágio seguinte, dos gunas linga. Né? Linga, o estágio linga. Essa expressão significa um marco que serve para identificar, sendo que no presente contexto, linga matra significa um estado de consciência em que os objetos particulares e até mesmo os princípios são mero marcos ou sinais que servem para distingui-los dos outros objetos. Este estágio de gunas corresponde à consciência supramental, que transcende o intelecto e expressa através de buddhi, ou intuição. O estágio correspondente em Samadhi é acompanhado por Ananda, o que confirma a conclusão de que esse estágio dos gunas corresponde ao funcionamento da consciência através do veículo búdico, ou Amanda Maya Kosha, que é denominado na terminologia Vedanta. Segura aqui um pouquinho que a gente vai trazer um ponto aqui muito importante. Lembram quando nós estávamos estudando esse sutra? Estavam falando para nós o que era a bem-aventurança, a intuição. Lembro que nós estávamos comentando, eu vou trazer algumas colocações desse sutra, alguns pontos. É muito interessante que você assista esse vídeo novamente para entender. Lembra que nós estávamos falando que esse estágio ele é de... Por que ele é bem-aventurança? Né? Por que ele é um estágio de bem-aventurança? Porque ele é um estágio onde que, se baseado na consciência, ele é isento de erros. Até mesmo há uma colocação que diz que quando nós estamos nesse estágio, tudo que nós dizemos acontece. Não porque acontece porque nós mandamos nas leis, é porque nós estamos jungidos às leis. Nós somos a lei, nós entendemos a lei, nós passamos a atuar, né, falar em cima do que a lei nos diz. Então nós somos isentos de erros. Nós estamos em estágio de bem-aventurança, né, porque há uma compreensão tão grande das leis, do sistema como funciona, que isso é um estágio isento de erros. Né? É compreensível esse estágio de Ananda.
Então nós começamos a observar que para que a Ananda, a consciência, funcione nesse estágio, correspondente, porque não está livre ainda de Vitarka, a correspondente tem que ter um estágio para que ela possa vibrar e sentir a percepção de Paktri nesse sentido. E esse estágio, né, onde a consciência está depositada em Paktri, é estágio Linga. Esse é o nome do estágio que funciona. É lá que funciona. Então significa que esse Linga, né, esse estágio, que é o estágio diferenciado, né, que é o estágio diferenciado, ele é um local onde encontra-se a perfeição das leis, onde encontra-se, né, os princípios universais, onde encontra-se, né, um extrato de bem-aventurança. É lá, né? Então a gente entende quanto é depurado. Agora, para que nós possamos ter um exemplo tímido de entender o que nós estamos falando, lembra que nós estávamos falando desse objeto aqui, um banco, né? Nós estávamos falando de um banco, e nós estávamos falando de um princípio banco. Né? Aí nós estamos falando que quando eu falo banco, você entende o que é banco. Aí quando você olha esse banco, você fala que sabe que eu estou falando desse banco. Mas o que é feito um banco? Né? Olha os princípios de um banco. Ele tem que ter 4 apoios, né? Ele tem que ter um apoio, uma base para se sentar, um encosto para as costas. Essa é a lei, o princípio de a lei que determina o que é um banco. Isso aqui é o estágio Linga. Timidamente falando, né? Observa, tem um encosto. Um banco para ser banco só existe assim. Tem que ter um encosto, né? Ele pode não ter encosto, também é um banco, mas é o que determina a lei, é o princípio que determina para definir o que é um banco. Olha o substrato que já está envolvendo aí. Vamos lá então. Mas por que nesse estágio é chamado de Linga, ou diferenciado? Porque no estado correspondente da consciência, todos os objetos e princípios universais tornam-se parte de uma consciência universal. Eles são vistos incrustados, por assim dizer, na consciência, como parte de um todo indivisível. E observa quando a gente fala banco, né, a gente tenta fazer essa comparação aqui, de ver que é uma coisa que está impregnada, a gente não consegue isolar, mas a gente vê que está num todo universal, mas existe, né? Para raciocinar. Mas ele ainda tem sua identidade e ainda são distinguíveis ou reconhecíveis. Cada objeto é ele próprio, fazendo, entretanto, parte do todo, que é a condição da unidade na diversidade. Agora, o seguinte estágio dos gunas é o alinga, o indiferenciado, isto é, sem marca, diferenciação ou característica. Neste estágio, os objetos e os princípios perdem sua identidade separada. A consciência torna-se tão predominante que ela fica, por assim dizer, fora de foco. De acordo com os mais elevados conceitos da filosofia hindu, todos os objetos, arquétipos, enfim, tudo no universo manifestado, são apenas modificações da consciência. Brahma Vitri, no estágio Linga, o percebimento do objeto existe lado a lado com o percebimento da consciência. No estágio Alinga, aqueles objetos saem de foco, somente permanece o percebimento da consciência divina, do quais eles são apenas modificações. Então pegamos esse banco aqui, ó, e vamos saindo do estágio aqui. Então a gente vê que banco é banco, a gente vê que tem que ter, né, uma base, 4 pilares sustentados para que nós possamos, e um assento, né, para que a pessoa possa sentar. Mas observe que mesmo assim isso tem de ser feito de algo. Né? Olha que quando a gente fala para ver que isso tem de ser feito de algum algo, de alguma propriedade, isso se perde, a gente não consegue mais isolar. Mas a gente vê que tem que ser assim. A gente vê que de forma indiferenciada tem que ser assim para que isso possa existir. Um banco, para ser um banco, ele tem que ter esse formato, esse conceito. Olha quanto a gente não consegue pegar esse conceito, a gente não consegue, né? A gente sabe que esse conceito existe. A gente está lá no último estágio, indiferenciado, está incrustado na consciência, na marra consciência, é um grande, existe, mas a gente não pega, está lá em cima. Medite profundamente sobre isso. Agora vamos pegar o mesmo exemplo do que Time está nos levando para nos falarmos a mesma coisa. Um exemplo concreto talvez ajude o estudante a compreender o significado dos diferentes estágios dos gunas. Suponhamos que temos um certo número de objetos feitos de ouro, um anel, um bracelete e um colar, colocados sobre uma mesa. Podemos vê-lo apenas como objetos separados, como uma criança os veria.
Isso corresponde ao estágio de Vichesa. Podemos vê-lo como ornamentos, como uma função comum de servir de adorno ao corpo humano, como uma mulher os viria. Este é o estágio Avichesa. Podemos vê-lo como objetos de função decorativa, mas também podemos estar interessados nos fatos que eles são feitos de ouro. Isto é, vemos seu substrato comum e suas identidades separadas. Simultaneamente como os ourives os viria. Isto corresponde ao estágio de Linga. Por último, podemos ver somente o ouro, e quase não temos consciência das identidades separadas ou da sua função comum, como o ladrão as viria. Esse estágio é análogo ao estágio de Alinga. Nele o yogi está cônscio principalmente do substrato de todos os objetos fenomenais, particulares e universais. Ele está predominantemente cônscio da consciência divina, no qual os objetos são meros vitres ou modificações. Os objetos como entidades separadas existem, mas deixam de ter qualquer significado para ele. Esse estágio dos gunas corresponde ao último de Samprajñata Samadhi, do qual Asmita é a consciência característica e predominante. A consciência de pura existência indicada por Asmita absorve a consciência dos objetos. Segura aqui agora. Que pena que nós estamos quase acabando o tempo, né? Ainda falta um trechinho para nós fazer, nós vamos fazer hoje. Quando ele falou em ouro e substrato, né, para nós entendermos nesse mesmo exemplo que eu estava falando sobre aqui, esse banco, quando o substrato desse exemplo que eu estou trazendo não é a madeira que esse banco é feito, mas o substrato é o conceito do que é um banco, do que tem para ser um banco. Olha que coisa profunda na consciência isso fica. O conceito para ser um banco. Quando você começa a ver o conceito para isso ser um banco, observe que ele não tem uma identidade. Ele não é um objeto. Não é? Ele é apenas algo refinado, um conceito refinado. Aqui nesse exemplo aqui, ele quer nos dizer do ouro e dos objetos, né? Trazendo uma ideia de substrato e colocando um objeto. Então isso quer nos dizer, a grosso modo, que nos estágios mais depurados, né, nos estágios mais evoluídos, nós começamos a fazer as percepções, né, nós temos as percepções da seguinte maneira. Quando nós olhamos os objetos, exemplo, automóveis, ônibus, pontes, animais, quando nós vamos ver os substratos na consciência desses objetos, os substratos que ali estão, não é? Nós vamos ver a riqueza, não mais desses objetos, nós vamos ver o real valor de que eles têm, como suas expressões da consciência divina. Aí nós vamos ver que o que hoje, né, nós damos valor como meio material não ganhará valor, porque nós estamos vendo um objeto. Exemplo aqui, um celular, né? Um celular. Um celular, todo mundo apegado a isso. Mas isso aqui é plástico, isso aqui é elementos, é conceitos, não é nada. Isso aqui só tem uma função, um conceito de uma função que é conexão, ligação. A gente consegue entender isso, mas não nos apegamos ao objeto. Mas é simplesmente esse objeto que me canaliza ao que ele faz. Então nós vamos começar a estar mais conectado ao que ele faz do que ele simplesmente representa como objeto. Espero que tenha conseguido colocar um ponto de uma luz para nós buscarmos, a partir daí, buscar o que real significa. Está entendendo então que nós temos essa prerrogativa aqui nesse mundo de pegar esses conceitos, né, pegar essas leis, esses princípios que são os verdadeiros tesouros e transformar em objetos que nos sirvam de instrumentos. Mas que não é os objetos que é as verdadeiras coisas. Não é isso aqui é tudo ilusão, mas é os verdadeiros conceitos, né, os verdadeiros conceitos, verdadeiras leis, os princípios que é as coisas que são dadas o verdadeiro valor. Né? Então, exemplo, o que é um carro? Um carro é um meio de locomoção. Mas o carro em si não tem valor, é o princípio da locomoção que existe o valor. É o locomover-se que existe o valor, mas nós estamos grudados ao objeto do carro. Estamos esquecendo-nos do substrato, do conceito locomoção, que é o substrato, que é a verdadeira necessidade.
Quando nós ligarmos à locomoção com verdadeira necessidade, que guia-nos, nós vemos que o carro ele perde seu valor. E que o conceito de locomoção, que é o substrato verdadeiro de tudo isso, é o que tem o valor. Então, para nós entendermos o que aqui, nesse tímido exemplo e correspondência, que aqui não é o valor. O valor é nós adentrarmos os estágios dos gunas para atingir esses grandes leis e princípios de conhecimento total das coisas, para compreendermos que isso aqui é somente objetos, modificações e nada mais. Mas que depurarmos-nos em valores de consciência e chegarmos a Samadhi é o caminho. Lá nos dará a liberdade de todas as coisas, e nós vemos que isso aqui é só modificações de objetos e nada mais, que não devemos estar apegados a isso. Mas nós estamos apegados aos objetos e esquecendo-nos das leis dos substratos e para que realmente servem os objetos. Observe que o homem faz o comércio vendendo os objetos. Mas isso não é nada, isso é só um modo para que exista, né, o princípio de trabalho nesse mundo que quer. Mas que na realidade está na lei da serventia dos objetos, no desenvolvimento das leis, né, dos objetos por trás. Isso é o verdadeiro significado de todas as coisas. A necessidade, né, de compreender essas leis, de utilizar essas leis para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do próprio homem, através dos objetos que o homem faz. Quando nós chegarmos a essas conceitualizações, essa evolução tão grande, nós não vamos exercitar o trabalho por trabalhar pela recompensa. Não, a recompensa não será mais buscar, né, valores monetários, dinheiro, essa recompensa para conseguir mais objetos fúteis, mas sim para nós entendermos os princípios de estarmos buscando por trás dos significados da verdadeira lei, o que nós precisamos. Né? O que eu estou buscando com os objetos que eu tenho na minha casa? Né, da televisão, dos objetos, dos utensílios domésticos, eles são só apenas objetos, modificações, transformações e nada mais de leis, de princípios, de atuações que trazem de serviços para nós. É isso que está o valor real, e não o objeto em si. Mas tudo bem, vamos lá para poder fazer o fechamento aqui. Nós vamos passar uns minutinhos, já tem acho que uns 15 minutos ainda de bateria na câmera. Aqui diz assim, para fechar. A progressiva expressão da consciência, quando ocorre que ela passa pelos diferentes estágios de Samadhi, não significa que esses estados de consciências eles são separados uns dos outros por compartimentos estanques e que os aspectos inferiores de objetos desapareçam quando os superiores são percebidos. Muitos estudantes sentem-se confusos por possuírem uma falsa concepção sobre o funcionamento da consciência nos mundos superiores. Eles pensam, por exemplo, que quando o yogi passa para o mundo da mente superior, ele vive somente no mundo de ideias abstratas, arquétipos, princípios, onde os objetos não têm nome, não têm forma, e do quais ele está habituado. Tal mundo de pura abstração seria impossível de se viver e não existe em nenhum lugar como testificar as experiências de todos os místicos e os ocultistas nesse sentido. O superior não é assim que funciona. Aqui vai dizer que funciona assim, que o superior inclui e enriquece o inferior, embora também habilite-o para uma visão sobre o inferior de forma correta e na sua verdadeira perspectiva. Mas acontece o seguinte, o que era considerado importante vai perder o seu valor e vai parecer sem importância. E o que era considerado insignificante pode assumir agora um valor de grande importância e vice-versa. Tudo, porém, vai continuar ali, dentro da consciência, mas vai ser de uma forma mais expandida, e dessa forma o yogi não vai se sentir adentrando-se no mundo estranho e incompreensível. Por outro lado, todas as expressões de consciência vai fazer com que ele veja a riqueza, a beleza e a importância em tudo que está ao alcance de sua percepção. Expansão da consciência significa inclusão e de mais e mais e exclusão do nada. Significa evoluir, enriquecer, né? Nós vamos estar entrando em Samadhi e vamos ter uma compreensão das leis, nós vamos agigantar, nós vamos ser senhores de nós mesmos, né? Aqui fala que esse fato é bastante claro e está afirmado no Sutra de número 3, na seção de número 3, no Sutra 50 e 55, e na seção de número 4, no Sutra de número 31. Calma, nós vamos chegar lá, não precisamos ser afoitos para irmos lá agora. Verifica-se-á que os 4 estágios dos gunas destacam-se na natureza predominante da percepção da atividade mental, que caracterizam-se esses estágios. Já vimos como as mudanças dos gunas afetam a expressão da consciência através deles.
Mas mesmo assim, nós fazendo essas observações que estamos fazendo hoje, não temos qualquer indicação quanto à natureza das mudanças ocorridas nos próprios gunas. Esse tipo de classificação, baseados por efeitos secundários das mudanças dos gunas, não esclarece suficientemente, portanto, a natureza dos próprios gunas, dado que os gunas encontram-se na própria base do universo manifestado, como são raízes mergulhadas nas camadas mais profundas da consciência. Sua natureza sutil só pode ser realmente percebida quando estivermos em Samadhi. Na seção de número 3, Sutra 45 esclarecerá muito mais. O intelecto pode, no máximo, habilitar-nos a ter uma ideia geral sobre a natureza e as expressões rudimentares deles no plano inferior. Aqui está nos dizendo, aqui só nesse arremate que eu fiz meio às pressas, agora eu vou aproveitar de um pouco mais do tempo que nós despende, mas fez só timidamente, né? Timidamente nos dizendo que nós não vamos conseguir compreender o tema em sua amplitude mesmo e nem vamos dominar com o intelecto o tema. Nós vamos só simplesmente ter com essas correspondências para ter uma ação tímida, mas que já nós entendemos que lá é mais beleza, mais sutileza, as leis, os arquétipos, né, dominam esses planos, né, mas que tudo isso traz-nos uma lucidez maior para definirmos o plano que nós estamos. Então veja, quando nós atingimos o estágio de Samadhi, não significa que esse mundo se perderá, mas que nós vamos evoluir, enriquecer e tornarmos cada vez mais senhores destes planos que estão aqui. Dominaremos as suas leis, os seus conceitos, entenderemos, né, sairemos da superficialidade, das enganações, das ilusões e enriqueceremos com o conhecimento que nós temos e desenvolveremos as próprias capacidades que há impacto. Tá? Ok, segura aqui. Observa que aqui está falou em estágio de consciência, estágio dos gunas e os corpos, né? Falou em 4. Para observar também que os princípios, né? Os princípios que aqui nos fala, os kleshas, também estão identificados, correlacionados com esses corpos? Já parou para analisar que os kleshas também nos visam trazer o desenvolvimento para a libertação dentro dos próprios estágios de consciências e o avanço dentro dos próprios corpos? Observa que os próprios kleshas também identificam-se, têm correspondência com tudo isso? Paramos aqui para fazer a leitura, né, dos kleshas. Aqui nos diz que nós estamos, né, avidya, asmita, que é a identificação do poder da cognição, com o Buddhi, asmita, que é atração, né? Raga e Dvesha, que seria Dvesha, Abnivesha, observa, viu? Que esses são os kleshas. Observa então que nós temos que trazer, né? Nós temos que fazer com que a consciência passe pelos estágios de Samadhi, né, dentro dos próprios kleshas, né, que conduzem, né, por assim dizer, as amarras da própria consciência nos corpos para a libertação. Aqui está nos mostrando o que nós temos que fazer de dentro para fora. Nós estamos dizendo que a partir do momento que a consciência expande-se, ela tem que estar apoiada em outros mundos, em outros, né, outros patamares. Cada vez que a consciência evolui dentro de algo, ela tem que estar dentro de alguma coisa. E dentro de uma coisa é os estágios dos gunas, que também se suavizam, se utilizam para que a consciência haja. Até no estágio de Samadhi, quando nós estamos fora dos grilhões da consciência. Aí estamos no estado puro de ser. Estamos iluminando a nós mesmos. Somos senhores de nós mesmos. Observe que tudo está correlacionado. Tudo tem correlacionamento. Tudo tem, né, um crescimento. Isso nos habilita, nos faculta, eu não vou perder muito tempo aqui, já temos estourado, mas isso nos faculta, né, a entendermos a correlação em que há entre os temas, e é uma coisa só, nós temos apenas pegando um todo e dividindo para nos conduzir até lá. É fantástico, né? Então o próximo encontro, que é o Sutra de número 21, aqui diz assim, a própria existência do visto. O visto, nós já sabemos o que é o visto agora, né? O visto é onde tem os elementos e os indras, os corpos, né? É para servir de experiências, né? Isto é,
os corpos, né, o vistos e pactre, existe somente para servir a Purusha. Muito interessante esse conceito, vai ser muito interessante nós falarmos sobre esse tema. Não, peraí, acho que eu estou me acelerando aqui. Você está me acelerando, desculpa. Nós vamos estar no Sutra de número 20, né? Eu estava pulando para o 21. Aqui diz assim, o vidente é pura consciência, mas apesar de puro, parece ver através da mente. Bem interessante esse tema aqui, que vai nos falar um pouco mais sobre o que eu estou aqui pincelando aqui, né? Trazendo como pincelamentos aqui fora. É bem interessante, um tema que é mais filosófico, é bem tranquilo, não vamos precisar estar fazendo conceitualizações, exemplificações, não, é mais filosofia, né? Fácil compreensão, melhor compreensão. Assim nós estamos encerrando então, né, esse vídeo encontro de hoje. Namastê.